Olá pessoal, vamos iniciar o capítulo Civilizações Asiáticas, capítulo 7, continuando no grupo 5 da apostila. Falaremos um pouquinho sobre a civilização do hindu. Após conhecer alguns povos e reinos da África, chegou a vez de nós explorarmos a história da Ásia na Antiguidade. Então vamos lá. Há indícios da presença de possíveis caçadores e coletores de alimentos no subcontinente indiano entre 30.000 a.C. e 40.000 a.C. Entre 7.000 a.C. e 6.000 foram localizados traços que evidenciam a criação de animais, campos agrícolas e desenvolvimento de artesanato. Entre 3.000 e 2.600, esses povos começaram a construir cidades mais elaboradas. A partir dessas cidades, surgiram civilizações no mundo antigo. Uma delas foi a civilização do Vale do Indo, conhecida também como civilização Harappa, que se desenvolveu na região que hoje se localiza os países como Índia, Paquistão e Afeganistão, entre os séculos 3 e 1 a.C. O conhecimento a respeito dessa civilização foi ampliado após descobertas arqueológicas iniciadas na década de 1920. Embora a civilização do Indo tenha desenvolvido uma cultura letrada, seus escritos ainda não foram completamente traduzidos. Dravidianos, os habitantes da civilização do Vale do Indo, chamados de Dravidianos, viviam em cidades que possuíam estrutura urbana desenvolvida. Havia muitas casas feitas com tijolos cozidos, prédios públicos, métodos avançados de irrigação, além de um elaborado sistema para drenagem e abastecimento de água. As casas das famílias mais ricas possuíam banheiros e privadas com encanamentos ligados ao esgoto urbano. Tudo indica que essa civilização é que aproximou do que hoje nós conhecemos como banheiro. A religião dos dravidianos concentrava-se no culto da deusa mãe, um símbolo da fertilidade e vida. Os dravidianos dedicavam-se à agricultura, ao artesanato, às atividades pastoris e à metalurgia. Acredita-se que tenham desenvolvido relações comerciais com sumérios, babilônios e acadianos, pois alguns selos típicos da região do Indo foram localizados em terras mesopotâmicas. Os selos eram pequenas placas de argila com figuras de animais e sinais de escrita, provavelmente utilizados como carimbos de famílias importantes ou altos funcionários do governo. Entre as cidades mais importantes que se desenvolveram na região estava Harappa e Daro, considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, Mohenjo-Daro. As causas do declínio da civilização do Vale do Indo ainda são incertas. Entre as possibilidades estão epidemias, fluxos de migração e catástrofes naturais. Alguns estudiosos acreditam que fenômenos climáticos interferiram nos cursos dos rios, prejudicando o sistema de irrigação e a produção de alimentos por volta de 1800 a.C. e 1700 a.C., levando a população a migrar para regiões próximas ao rio Ganges e para o sul do continente. Cultura védica. Com o declínio dos dravidianos, uma nova civilização surgiu no território indiano. Acredita-se que a Védica era constituída pelos arianos entre 1800 a 322 a.C., que os arianos habitavam anteriormente a Ásia Central. Os motivos que levaram as terras dos dravidianos ainda são desconhecidos, porém sabe-se que os arianos levaram à Índia diversas crenças e saberes que se basearam na formação da civilização hindu. As riquezas da civilização védica eram medidas pela quantidade de cabeças de gados, cavalos, escravos e ouro. As principais cidades da civilização eram Magadha, Gandhara, Avanti, Kosala, sustentados por trocas comerciais de longa distância e cobrança de impostos sobre a população. A estrutura social. A estrutura social védica era baseada em castas, compostas por sacerdotes, brahmanes, líderes políticos e militares, kshatriyas, camponeses e comerciantes, vásias.
trabalhadores braçais, Sudras, e os que não se integravam a qualquer castas, os intocáveis, Dalits. Estes últimos eram considerados impuros, não tinham direitos garantidos, estavam proibidos de entrar nos templos e destinados a realizar trabalhos específicos, geralmente relacionados à limpeza. É uma pirâmide social, aí para vocês observarem, que a estrutura era composta por castas e definidos dessa forma: Brahmanes, Kshatriyas, Vaisyas, Sudras e os Dalits. Esse sistema de divisão social, conhecido como Jati, que significa nascimento, previa que cada casta seria composta por um grupo social hereditário e imutável. Ao longo dos séculos foi ampliado e ramificado para mais de 2.000 castas. Com o domínio ariano foram elaborados os Vedas, entre 1700 a 1100 a.C., que formaram um conjunto de 4 importantes textos: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharvaveda, que constituem as bases para a educação e religião hindu. O Rig Veda foi o primeiro e mais importante dos Vedas e inspirou a elaboração dos demais. As tradições védicas influenciaram o surgimento da religião hindu, caracterizada pelo culto a vários deuses, muitos deles antropomorfizados. Segundo o hinduísmo, o mundo seria regido por uma trindade divina, formado por Brahma, Deus criador, Shiva, Deus destruidor, e Vishnu, Deus conservador, além de outras divindades. Os adeptos do hinduísmo valorizam a peregrinação, o respeito aos ancestrais, o culto às divindades, a honestidade e a busca pela libertação dos ciclos de reencarnação. Também surgiram, na civilização védica, as primeiras formas de sânscrito e os pensamentos filosóficos religiosos jainista e budista. O jainismo foi fundado por Mahavira, que nasceu em uma família real da região de Bihar. Sua ideia central é a de que todos os seres vivos são sagrados, portanto, a prática da não-violência é central para os seus adeptos. O budismo é uma religião que tem como base os ensinamentos de Buda Sakyamuni, que nasceu na região de Lumbini, no norte da Índia, onde hoje está localizado o Nepal. Seu primeiro nome era, na verdade, Siddhartha Gautama. A palavra Buda significa iluminado. O pensamento budista defende a superação dos sofrimentos e a crença de que os seres do universo estão sujeitos a um repetido e contínuo processo de renascimentos. Samsara. As ações realizadas em vidas passadas, boas ou más, ditam as condições para as vidas futuras. Boas atitudes gerariam felicidade no futuro, enquanto más ações trariam sofrimento para as próximas vidas. Muitos budistas acreditavam que, quando uma pessoa chega ao fim do samsara, ela atinge o nirvana, um estado de paz e tranquilidade alcançado por meio da sabedoria e das boas ações. Siddhartha Gautama, o Buda. É isso, pessoal. Semana que vem temos mais.